Vamos lá, gente. Boa tarde a todos e a todas que estão aí, já próximos aí de tomar a sua vacina. Alguns já tomaram, né? Alguns vão tomar por esses dias, né? Agradecer aí a ciência, né? E a força de vontade da gente de sair dessa, né? Então, vamos lá continuar falando sobre a geração de 30, né? A segunda geração aí do modernismo brasileiro. A gente viu na aula passada, né, as características dessa geração, que é um pouco diferente da geração de 22. A gente vai continuar falando sobre e falar de dois autores, né? Na aula passada a gente falou de Américo de Almeida, Juscelino do Rego e Graciliano Ramos. Agora a gente vai falar de dois autores importantíssimos, uma mulher muito forte, chamada Raquel de Queiroz, inclusive quando ela escreveu o livro 15, os homens da época disseram, parece um livro de homem, né? Como se mulher só escrevesse bobagens ou futilidades, né? Mas era uma mulher forte e também um autor muito conhecido de todo mundo, que é Jorge Amado. Todo mundo conhece Jorge Amado, já viu algum filme de Jorge Amado, alguma novela de Jorge Amado, e esses autores estão muito presentes aí também nas discussões das provas de hoje em dia. Então vamos para a parte 2, começando para a gente lembrar, né, o que foi a geração de 30, né? Vocês lembram que o contexto histórico aí da geração de 30, a gente está falando sobre a prosa modernista, né? Então, quem escreveu os romances. Na próxima vez que a gente for falar de literatura, a gente vai falar de quem escreveu as poesias. A gente vai falar de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. A gente vai falar em outra aula. Aqui a gente está falando da prosa, né? Lembrando que esses autores escreveram romances, né? Que são narrativas longas, né? Normalmente nessa geração, com as narrativas com tempo cronológico, né, trazendo um pouco da realidade e do contexto sociopolítico brasileiro. Não esqueçam disso, é uma geração também chamada de regionalista. Inclusive, eles tinham essa posição de crítica social, como vocês viram o Graciliano Ramos fazer em Vidas Secas, né, denunciando a questão da seca, de como eram tratadas essas pessoas. A gente viu também a questão dos engenhos, então alguém é sempre preocupado com essa visão. Esses autores, alguns deles, é bom vocês saberem, foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas, né? Todo governo autoritário persegue a arte, né? Persegue quem fala contra os seus ideais, seus dogmas, né? E esses escritores, né, dessa época utilizaram as obras, os personagens, para tentar servir de veículo para que as pessoas refletissem politicamente e também combatesse esse tipo de regime autoritário, né? Autoritário, elitista, né? Que a gente tem reflexos sociais disso até hoje, né? Governos autoritários. Então, normalmente, não são obras que falam do governo, não são obras que mostram partido político, mostra apenas uma visão mais social, tá? Da sociedade que sempre foi esquecida, de uma parte da sociedade que sempre foi esquecida, como os sertanejos, como a gente vai ver em Jorge Amado, das pessoas que trabalham nas fazendas, nas lavouras, principalmente do cacau, na Bahia. Vai falar sobre as pessoas que viviam em subcondições em Salvador, que viviam em Cortiço, em Salvador. A gente vai ver uma família de retirantes em Raquel de Queiroz agora também. Então, são obras que lançam um olhar crítico sobre o Brasil nessa época Vargas, né? Uma visão muito realista, né? Por isso que é chamada, a gente viu, neorrealista, e tinha um engajamento político grande. Lembrando que engajamento político é a forma de você enxergar o mundo, né? Uma visão mais social e mais crítico em relação, e não a coisa idealizada sobre a nação, né? Como muita gente já fez, já escreveu. Tá bom? Então, só para lembrar, né? As características dessa geração são o foco é o mundo contemporâneo, não vai se falar muito sobre épocas passadas, não vai se analisar idealizações de nação passadas, né, como a questão do indianismo, ou como se fazia no romantismo. Também vai se refletir sobre o sentido de existir, né, esse sentido de existir de personagens que nunca foram vistos por dentro, né, como o sertanejo, como o retirante, que é chamado agora de imigrante, né, e também
as pessoas são presas injustamente por serem pobres. Então, tem sempre um tom do sentido de existir ligado a uma questão social, lembrando que normalmente é ligado a um pessimismo e uma desilusão grande, né? Até porque os autores, ao fazer essas críticas, percebiam que a realidade ela não mudava. Normalmente as obras dos romances da geração de 30 não têm finais idealizados, felizes, né, como existiam no romantismo, em que os finais eram modificados e tudo terminava sempre de forma boa, como acabam as novelas, por exemplo, né? O contexto sociopolítico, a linguagem, uma linguagem mais liberta, né, mais próxima da realidade e da linguagem do dia a dia, uma perspectiva completamente realista de análise dos personagens, como a gente viu a análise da cabeça, né, de Fabiano, lá em Vidas Secas, até a cabeça de Baleia, né, e a presença da cor local na prosa, né, a ambientação sempre mais da cor local daqui. Então, esses dois autores, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, vocês estão vendo que são autores próximos da gente, né, faleceram na década de 2000, as fotos já são coloridas dele, pessoas que estão muito próximas, tem entrevistas dele na internet, assistam a entrevista de Raquel de Queiroz, eu mandei para vocês lá na TV Cultura, ela fala muito sobre, para vocês verem como uma mulher que nasceu no sertão, né, nasceu no Ceará, vivia naquela época, uma senhora de idade, Jorge Amado também, que eu vou mostrar a vocês que ele talvez vire ídolo de muitos de vocês, não só porque ele escreveu sobre a cultura, mas ele é muito importante também para a liberdade religiosa da Bahia e do Brasil, né? Ele lutou como deputado sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, aí tem Raquel de Queiroz, né? Parece aquela vozinha, né? Essa mulher que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Vou esse palmas aí, né? Num mundo completamente fechado aos homens, né? Foi a primeira mulher que entrou no mundo acadêmico oficial na ABL, e era se acostumado a que mulheres só escreviam poemas, romances com histórias de amor, coisas muito poéticas e líricas, e Raquel de Queiroz fugia disso, né? Como eu falei agora há pouco, tanto que quando ela escreveu o 15, um livro muito forte, disseram, você escreve como um homem. Ela disse, não, eu escrevo como pessoa, né? Então, Raquel de Queiroz era uma cabeça bem interessante para a época, né? Bem à frente da sua época, tá? Ela é cearense, lembrando aí que a gente já teve autores paraibanos, né? Autores alagoanos, a gente tem aqui essa que nasceu em Fortaleza, e ela viveu até a pequena infância dela em Fortaleza, depois foi para o Rio de Janeiro, depois foi para Belém, e voltou para o Ceará, tá? Raquel de Queiroz, ela desde cedo, gente, para vocês terem uma ideia, ela iniciou uma carreira jornalística e ela já escrevia para um jornal chamado O Ceará aos 17 anos. Você faz, meu Deus, e quem sou eu nesse mundo, né? A mulher com 17 anos já era escritora de um jornal forte aí do Ceará. E aos 19 anos, ela começou a escrever, né, em segredo, até porque não era muito bem visto mulheres que escreviam, né? Um livro chamado O 15. Esse livro, O 15, só para vocês terem uma ideia, é um livro que é um dos livros mais fortes, mais conhecidos e mais premiados da literatura brasileira. Tanto que ela ganhou, né, depois de um tempo, quando o livro foi publicado em 1930, o prêmio Graça Aranha. Então, uma pessoa com 19 anos já tinha um prêmio aí nas costas, tá? Na época de Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, muitos tinham declinações comunistas, né, socialistas. Ela foi acusada disso, né, permaneceu presa, e décadas depois ela apoiou a ditadura militar. Inclusive, ela integrou o Conselho Federal de Cultura e Diretório Nacional da Arena, né, que era o partido que sustentava o regime. Então, ela dizia que todas as ideias que ela teve comunistas foram revistas, né, mas ela tinha uma cabeça de uma mulher à frente da sua época. Ela não se dizia feminista, ela se dizia uma mulher que
lutava pelo direito de existir da mulher, mas automaticamente a gente tem essas ideias. Uma mulher que sofreu muito, perdeu um filho muito cedo, perdeu 2 maridos, uma mulher que sofreu muito, mas, ao mesmo tempo, viveu dentro da seca, viu a seca, mas não sofreu com ela, até porque a família tinha fazendas, né? Tinha um certo poder social, tá? Ela ganhou vários prêmios, como o prêmio Jabuti, o prêmio Camões, só que ela dizia que não gostava de escrever, tá? Ela dizia que não gostava de escrever, o negócio dela, ela gostava de ser jornalista. Ela já chegou também a ser professora, e ela ganhou também vários prêmios, e ela faleceu em 2003, né? Faz pouco tempo, faz 18 anos que ela faleceu, né? Aos 92 anos de idade. Né? Então, viveu muito, né? E é uma mulher que tem uma cabeça muito à sua frente. Eu vou passar para vocês um videozinho, justamente aí as meninas, para vocês entenderem como é a força da mulher naquela época, valorizar-se enquanto mulheres, né? Entender a história da mulher tão forte que abriu espaço para mim, para as mulheres que são hoje, tá? Então eu vou abrir esse vídeo, mas eu acredito que aqui ele não vai abrir. Eu vou abrir lá no YouTube mesmo. É um vídeo até um pouco longo, tá? Mas aí assiste direitinho, porque vai mostrar um pouquinho como era a mulher naquela época, tá? E a gente reflete um pouquinho sobre o lado humano do escritor, porque a gente sempre olha o escritor como algo tão distante da gente, só que Raquel de Queiroz, ela era humana, né? Ela tinha suas visões e era uma pessoa que tinha um contato social muito interessante, uma visão de mundo diferente de todo mundo. Então, vamos analisar, vamos ver aqui esse vídeo. Professor, o senhor se mutou. O senhor mutou o telefone. Eita, Pronto. o áudio. Pronto. Para vocês, assistam esses vídeos, as meninas, para também ganhar engajamento, né? Perceber a voz de uma mulher que, dentro de uma sociedade completamente machista, foi escritora, entrou na Academia Brasileira de Letras, ao mesmo tempo também foi mãe, né? Foi esposa. Então, eu trouxe esse vídeo para a gente refletir um pouquinho sobre a própria Raquel de Queiroz. Né? Que a gente esquece que os escritores também são humanos, né? Tem vidas sociais também e se percebem nesse meio. Tá bom? Vamos assistir junto comigo. Vocês vão dando ok aí se estão ouvindo, tá? Que eu vou desligar o microfone. O senhor parou de apresentar. Professor? Então, eu vou abrir agora, aí eu vou desligar o meu microfone para vocês não dar interferência. Aí, quando o vídeo começar, vocês conhecem a Astrid? Não. Essa apresentadora conhece não, né? Então, eu vou passar o vídeo, aí vocês, assim que começar, vocês dão um ok para mim aí no chat, se vocês estão ouvindo, que eu vou desligar meu... Mas antes eu quero te pedir, inscreva-se, aperta o sininho para receber notificações, curte se você vai curtir e faça os seus comentários, que eles serão sempre muito bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer a história de Raquel de Queiroz, escritora cearense, primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, vida e hábitos simples. Gostava mesmo, sabe do quê? Era de cozinhar e ver luta de boxe na TV. Hoje, dona Raquel. Fique agora com Raquel de Queiroz, uma das nossas mulheres admiráveis. Ela foi a primeira imortal na Academia Brasileira de Letras cearense, de família abastada, escritora consagrada, pensadora desconcertante, mulher do sertão. Se for levar essa vida a sério, é bastante chata, mas vivo nela toda satisfeita. Não vou a conferências nem a festas literárias. Gosto mesmo é de cozinhar e de assistir futebol e boxe. Fico até tarde da noite para assistir a uma luta do Mike Tyson. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza em novembro de 1910, mas vai para o sertão de Quixadá antes de completar 2 meses. Seu pai, Daniel Queiroz, era juiz de direito e fazendeiro. Sua mãe,
Clotilde Franklin de Queiroz cuidava da casa e era parente distante do escritor José de Alencar, o autor de O Guarani. O casal teve mais 3 filhos e Luísa. Raquel considerava essa como filha. A diferença de idade delas era de 16 anos. Raquel teve uma infância com muitas idas e vindas entre o campo e a cidade. Menina de brincar no açude, andar a cavalo, correr com os irmãos e ler. A casa era de intelectuais, entulhada de livros. Raquel leu o Birajara, de José de Alencar, o parente distante, com 5 anos, sem entender nada, ela confidenciou mais tarde. Os Queiroz mudam para o Rio em 1917. Uma migração forçada para fugir da seca que fazia 2 anos castigava o sertão cearense. O 15, primeiro livro de Raquel, é sobre esse acontecimento. A família não fica muito tempo na então capital federal e segue para Belém do Pará. O pai gostava de terra, alma de fazendeiro. 2 anos depois, todos voltam para Fortaleza. Raquel segue estudando e lendo. Em 1921, ela vai para o Colégio Imaculada Conceição e faz o curso normal em regime de internato. Aos 15 anos, Raquel já era professora. Tempos depois, ela volta para a fazenda de Quixadá, o seu lugar preferido, e começa uma maratona de leituras, autores nacionais e estrangeiros. Arrisca escrever uns contos, mas não mostra para ninguém por pura vergonha. Eram contos de terror. Numa atitude ousada, ela escreve para o jornal O Ceará, assinando como Rita Queluz, acabando com um concurso de rainha dos estudantes. A carta fez o maior sucesso, posso imaginar. Raquel é convidada para escrever na página literária do jornal e publica o folhetim História de um Nome. Mas a estreia mesmo como escritora é com o romance O 15, publicado em 1930. Aos 19 anos, Raquel, do interior de Quixadá, fazia sucesso no Rio e São Paulo com um livro sobre a Grande Seca, a luta do povo contra a miséria e a fome, num estilo seco e poético como o sertão. O livro recebeu críticas elogiosas de grandes escritores e o prêmio da Fundação Graça Aranha. Raquel passa então a frequentar círculos literários e entra para o Partido Comunista. Ela lança o segundo romance, João Miguel, sobre um operário preso por matar um colega e a experiência dele na cadeia. Os camaradas não gostaram nada da abordagem e Raquel abandona o partido. Mais tarde, ela se tornaria uma seguidora de Trotsky. Casa com José Alto, funcionário do Banco do Brasil, bancário e poeta. José é transferido e lá vão eles para Itabuna, na Bahia. Enquanto a casa não fica pronta, o casal fica hospedado em Ilhéus, na casa do escritor Jorge Amado. Adorei essa amizade. 1 ano depois, nasce a filha Clotilde, mas a menina morre cedo por meningite. Raquel viaja por várias cidades do país em encontros com escritores. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas e Memória do Cárcere, foi um dos seus maiores amigos. Em 1937, morando no Ceará, ela é presa pela polícia política de Getúlio Vargas. Fica um tempo incomunicável. Escreve seu terceiro romance, Caminho das Pedras, justo nesse período. O livro é apreendido. 2 anos depois, publica As Três Marias, série de relatos autobiográficos. O casamento com José Alto chega ao fim e ela muda para o Rio de Janeiro. Desquite no fim da década de 30 era uma situação desconfortável, principalmente para a mulher. Mas Raquel segue adiante. Raquel tem 30 anos quando conhece o médico sanitarista Oyama de Macedo, amigo de Pedro Nava, o grande memorialista, primo da escritora. Oyama e Raquel vão viver juntos no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, e mudam depois para a Ilha do Governador. Raquel escreve para vários jornais e mantém durante anos uma coluna na revista O Cruzeiro, a publicação semanal de muito prestígio nacional. Era disciplinada, enviava os textos de onde quer que estivesse. E vale lembrar que os aparatos tecnológicos que venciam distâncias eram o telex, correio e telefone fixo, com a ajuda de uma pessoa chamada telefonista. Procura no Google o que é isso. Além de escrever para jornais e revistas, ela fazia traduções e peças para teatro e livros infantis. Apoiou o golpe civil e militar de 64 e foi chamada de reacionária. Era amiga pessoal do general Castelo Branco, cearense como ela. Numa resposta ao escritor e poeta Caio Fernando Abreu, no programa Roda Viva, ela se definiu como uma doce anarquista. Raquel volta para a literatura em 1975 com o livro Dora Doralina, onde mostra mais uma vez a força do universo feminino. Força que ela iria precisar mais tarde para enfrentar a morte de Oyama, o seu amado companheiro. O romance
Memorial de Maria Moura finaliza o ciclo de narração sobre as mulheres que são donas de suas vidas no universo nordestino. O livro foi lançado em 92 e virou minissérie de sucesso na TV Globo com a atriz Glória Pires no papel de Maria Moura. Raquel não gostou muito da adaptação, mas o público adorou. E a vida continua. Raquel finaliza com a meio-irmã, meio-filha, Maria Luísa, um livro de memórias, e no raiar do século XXI, o ano 2000, ela escreve sobre um tema que adorava: comida. Raquel adorava cozinhar. O livro Não Me Deixes é sobre iguarias da culinária da fazenda da família. Raquel sempre brincava dizendo que era melhor cozinheira do que escritora. A fazenda, Não Me Deixes, fica no semiárido cearense. É um pedaço de terra de uma região que já foi domínio dos Queiroz. O nome surgiu com um recado do tio, avô de Raquel, a um sobrinho que havia abandonado a propriedade para uma aventura amazônica. Olhe, comprei de volta a terra que você vendeu. Vá cuidar do que você abandonou. Ponha na fazenda o nome de Não Me Deixes e nunca mais saia de lá. Raquel herdou a fazenda, manteve o nome e transformou parte do lugar em Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, para garantir a conservação da vegetação de caatinga da propriedade e preservar as várias espécies de animais do ambiente. Era lá que ela passava grande parte do seu tempo, um refúgio para... Raquel nunca foi militante da causa feminista, mas nunca deixou de fazer o que queria e abriu caminhos. Recebeu o prêmio máximo para quem se dedica à carreira literária. Foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira número 5. Chamo os amigos e você as amigas. E aí, bicho, é arretada, né? Que mulher, né, gente? Ela era foda, uma mulher na época, né, que os homens dominavam as fazendas, né, os homens dominavam os meios literários, e ela conseguiu dar a volta por cima de tudo isso, que foi uma grande escritora, uma grande mulher, né, exatamente, quero ser ela quando cresceu. Eu trouxe esse vídeo para vocês verem a pessoa que existe por trás dos escritores, né. Os escritores, eles não estão aquém da realidade, e eles também têm histórias e têm relações com o mundo, né? Então, vamos lá continuar a falar continuar falando de Raquel de Queiroz. Tem duas personagens que eu vou falar aqui para vocês, que vocês vão ver que são mulheres fortes também, né? Nas obras de Raquel de Queiroz, mulheres são muito importantes nas temáticas dela, tá? Vê aí quem aí ficou apaixonado por Raquel de Queiroz, olha o que ela fala. Eu nunca fui moça bem comportada. Pudera. Nunca tive vocação para alegria tímida, para paixão sem orgasmos múltiplos ou para o amor mal resolvido em soluços. Eu quero da vida o que ela tem de cru e de belo. Não estou aqui para que gostem de mim. Estou aqui para aprender a gostar de cada detalhe que tenho. Isso é uma mulher há 100 anos, viu, gente? Porque vocês sabem que a mulher também era tolhida de sentir prazer, né, de sentir os prazeres da vida. Ela disse, eu quero uma vida com orgasmos múltiplos, da forma crua e bela que ela existe. Mas ela falou mais. Fala-se muito na crueldade e na bruteza do homem medieval. Mas o homem moderno será melhor? Então, ela questionando aí que o homem medieval, né, o homem antigo, era visto como maldoso, né, cruel. Será que o homem moderno será melhor? Então, por mais que ela nunca tivesse uma bandeira feminista, mas ela tem a abertura a perguntas, a questionamentos, a posicionamentos muito ligados a essa visão do empoderamento feminino, que nem se falava na época, né? A gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. E que frase, né? Ela disse que como a gente morre só, durante a vida toda a gente quer viver acompanhado, né? Perdeu o marido, perdeu a filha, mas nunca perdeu essa alegria de viver, nem essa forma, né? Isso aí, Yasmin, que mulher, né? Lá embaixo, ó. Eu sou essa gente que se dói inteira porque não se vive só na superfície das coisas. Caçamba, olha que frase. Eu sou essa gente que se dói inteira porque não se vive só na superfície das coisas. Então, ó,
Quem vive só na superfície, para ela não era isso. Ela era uma pessoa mais profunda, né? Uma mulher arretada mesmo da sua frente. E olhe, morreu com 92 anos, super ativa. Depois vocês assistem a entrevista dela, vocês vão gostar. Ela na TV Cultura, tá? Então é isso, né? Já falei sobre isso. As características dela. Gente, vocês vão ver, eu me repito toda vez que eu vou falar. Morreu com 92 anos, Gabriel, em 2003. Gente, ela escreveu peças de teatro, livro infantil juvenis, ela tem vários livros infantis também. E ela dedicou a vida, da maior parte da vida dela, a crônicas para jornais. Inclusive, deixa eu falar uma fofoca para vocês. Ela dizia que odiava escrever romances. Ela não gostava de escrever romances. Ela achava que não era escritora. Ela achava que ela era jornalista. Também muito humilde também, né, gente? E uma pessoa que escreve livros dessa forma, já com 19 anos, é uma pessoa humilde também, né? E a gente, para remeter um pouquinho esse estilo dela, as mulheres em Raquel de Queiroz são muito fortes, são muito aguerridas, donas de si, né? Empoderadas, né? Nessa época não se falava sobre isso, mas essa visão mais forte. E Maria Moura, por exemplo, a gente vai ver, Conceição, várias mulheres dos livros dela, como as Três Marias também, mostram um poder muito forte da mulher, um protagonismo da mulher dentro dos romances e das histórias. Inclusive, ela escreveu a Memória de Maria Moura, que aí, como vocês viram a Astrid falando, ela até diz nessa entrevista da TV Cultura que é uma saga de uma cangaceira nordestina. A gente sempre vê as histórias, né? Uma mulher acompanhando um cangaceiro, não é isso? Maria Bonita Cadê? Falando que era... Essas frases dela, né? Exatamente. E ela, uma mulher que viu essa história, você viu que ela herdou a fazenda, ela cuidou da fazenda, ela fez uma reserva ambiental da fazenda, mas ela contava também a força da mulher. Maria Moura, vou falar daqui a pouco para vocês, mostra a força de uma mulher em uma posição que nunca se viu, porque sempre falando que era comparsa do Lampião. Minha avó diz que conheceu o Lampião, tá? Minha avó diz que conheceu o Lampião, que Lampião já foi comer na casa dela, da mãe dela. Mas sempre você vê que sempre o protagonismo é do homem. Aqui não, é da mulher. Porque ela tem características da geração de 30. Ela valorizou o universo regional, a linguagem precisa e objetiva. Tá? Quando fala precisa, não é que é uma linguagem informal, mas que toca no ponto certo, que atinge o ponto certo para buscar essa crítica, essa criticidade. Tá? E essa ideologia paternalista, ela faz essa crítica de que é essa consciência subdesenvolvida que a gente tem, né? Na obra O 15. Já visitou todas as mulheres antigamente, exatamente. Então, vamos falar da obra O 15. Vocês lembram de Vidas Secas? Lembram de Vidas Secas? Em que a família de Fabiano, ela faz esse êxodo, né, fugindo da seca, tratado de forma muito crua por Graciliano Ramos, um final, como os finais da vida real, nem sempre positivos, né, felizes, e sempre com dois planos. Um plano mais individual, que é a cabeça dos personagens, né, a análise dos personagens. Você vê a análise psicológica aí de Fabiano, da própria Baleia, né? Uma narrativa linear, a história é contada num tempo cronológico e mostra a realidade de retirantes nordestinos. Uma palavra mais socialmente correta não é retirante, tá? Se fala muito hoje de migrante, tá? Porque retirante tem hora que é um peso muito pejorativo. E o nome O 15 é uma derivação imprópria, tá? Porque 15 é um numeral, né? O número 15. Quando fala O 15, é o episódio que aconteceu em 1915, por isso se chama a obra O 15. E o Nordeste passou em 1915 por uma seca muito grande, tá? E essa seca, ela tinha apenas 15 anos, né? Durante essa seca, foi uma das maiores secas, e essa obra é uma outra família
tá? É uma outra família que agora é Chico Bento, que também tem essa migração, só que agora no Ceará, e analisado de uma forma muito pesada, eu vou falar para vocês algumas partes do livro, e tem um forte teor social. Porque ao mostrar por dentro, né, de forma realista, como é a realidade dessas pessoas que passam por essa situação de imigração, ela retrata a fome, a miséria, o desespero, né, de uma família que está completamente desesperada, esperando alguma coisa pela vida. Lembrando, gente, que muitas dessas pessoas que saíam do sertão do Ceará, o Ceará, né, a Fortaleza, a parte mais norte do Ceará, é muito próximo da região norte do Brasil, né? A gente mora aqui em Recife, a gente não tem divisa com outras regiões, né? A divisa da gente é com o mar. E muitas famílias deixavam o Nordeste prosperando algo no Norte que estava com o boom da borracha, né? No Norte, né? No Amazonas, no Pará. Por isso que o Norte já passou muito tempo muito rico, né? Por causa desse boom da borracha. Inclusive, a família de Raquel de Queiroz foi para o Pará, né? Foi para Belém. Então, muitas pessoas saíam de lá do interior do Ceará, iam para Fortaleza, que era a capital, mas também iam para o norte também, tá? E ela vai mostrar, através da família de Chico Bento, esses problemas sociais, quais são esses problemas que são desencadeados pela seca. Mas, ao mesmo tempo, fora falar esse plano social, tem um plano psicológico. Ela analisa psicologicamente os personagens no discurso direto, né? Quais são as dificuldades mentais também do ser humano nesse processo. Não é um jornal que vai denunciar apenas um fato. Tem a questão literária pela sua linguagem e tem a questão realista pela linguagem que se utiliza, tá? Há exemplo aí da Bagaceira, por exemplo, e Vidas Secas, tá certo? Então, vai se falar também o âmbito social da família de Chico Bento, né, os sertanejos, os efeitos disso, mas também o plano individual, por exemplo, uma personagem muito forte aí, que é Conceição, que é uma personagem muito forte, que nessa obra, o 15, veja, as mulheres, né, casavam com o que seus pais queriam, né, por questões familiares, né, financeiras. Conceição negou, um personagem aí do 15, casar com um cara super rico, proprietário rural, chamado Vicente, porque ela amava outra pessoa. Então, uma sociedade super patriarcalista em que as mulheres não tinham direito a escolher nem o amor que iam viver nas suas vidas. Conceição aí é analisada individualmente, Chico Bento é analisado individualmente, mas no plano social universal, tá? Então, aí eu tenho aqui uma foto, lembrando que no Enem cai muito esses desenhos, essas charras, essas pinturas, falando sobre os retirantes, né, falando que são os migrantes, para você fazer alusão com a obra, às vezes tem, comparando Vidas Secas com algumas obras de pinturas, né, de artes plásticas também, tá? Então, o 15, todo mundo sabe, tem o nome disso por causa da seca de 2015, e se passa em Quixadá, que é exatamente onde Raquel de Queiroz nasceu, né, e passou até os 5 anos. Então, eles saem de Quixadá, no interior do Ceará, até Fortaleza, procurando melhoria de vida. Deixavam tudo procurando um lugar próximo para viver, né? E aí tem personagens como Dona Inácia, que é a avó de Conceição, essa mulher aí que negou casar com o Vicente, Major, Dona Maroca e a família dele, tá? Então aí eles estão saindo aqui em procura desse local, né, para poder ter uma vida melhor, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa imagem aí é belíssima, né, se vocês estão percebendo aí. Isso é a família de Chico Bento, né, muita criança, né, vocês sabem que existe um número muito grande de natalidade, né, um descontrole dessa natalidade, mesmo passando por tantas necessidades. Essa imagem aí diz tudo, né, sobre essa família que sai com o que tem, procurando uma vida melhor. Parece muita história de Vida Seca, mas tem detalhes diferentes. Gente, Chico Bento,
Era um cara tão humano, diferente de Fabiano, que eles conseguiram um pedaço de comida, né? E eles dividiram com outra família que estava comendo osso podre no caminho. Você sabe que no caminho, né? Quem aqui já foi no sertão, já viu alguma questão de seca, ficam várias carcaças de animais mortos, né? E ele viu uma família comendo esse osso podre, essa carne podre, e dividiu o que ele tinha. Aí eu coloquei alguns textos aqui para vocês verem. A cumplicidade se torna uma característica cotidiana desses personagens. Por exemplo, mesmo em condição miserável, ao encontrar outros retirantes em situação semelhante de fome, Chico Bento divide sua reserva de jabá. Jabá é carne salgada, né, que a gente salga. Na verdade, a charque ela nasceu da necessidade da carne durar mais, né? Porque o sal desidrata a carne e ela dura mais. E o bode sumiu-se todo. Cordulina assustou-se. Chico, o que é que se come amanhã? A generosidade matuta que vem da massa do sangue e florescia no altruísmo singelo do vaqueiro não se perturbou. Sei lá, Deus ajuda. Eu é que não haveria de deixar esses desgraçados roerem osso podre. Então, um cara que já não tinha nada, um cara que já não tinha acesso a nada, o pedaço de carne salgada que ele tinha dividiu com outros, numa questão de altruísmo, né? Ela fala de altruísmo, quem está falando tanto isso, né? É se colocar no lugar do outro, né? E lá tem outra parte aqui, o trecho que diz assim: lá tinha ficado Josias, na cova à beira da estrada, com a cruz de 2 paus amarrada. Josias, gente, era um dos filhos de Chico Bento. É uma história bem triste também, tá? Não sei se vocês sabem, mas existe um tipo de mandioca que, se você não tirar uma parte dele, um fiapo que tem nele, ele é venenoso. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. E comer esse tubérculo sem tirar essa parte é venenoso. E com muita fome, um dos filhos de Chico Bento, Josias, comeu esse tubérculo, essa macaxeira, né? Essa mandioca, e morreu. E aí tiveram que, no meio do caminho, continuar. Então, enterraram o filho dele, né? Um dos filhos dele. E esse é o trecho que conta isso. Ó. Lá tinha ficado Josias, na cova à beira da estrada, com a cruz de 2 paus amarrados, feito pelo pai. Ficou em paz, mas que chorar de fome estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Cordulina, no entanto, queria o vivo, embora sofrendo, mas em pé, andando junto dela, chorando de fome, brigando com os outros. Então, essa frase aí, vejam como Raquel de Queiroz é uma linguagem, assim, direta, né, perfeita, mas que a gente tem uma emotividade muito grande, porque ele diz que, de certa forma, ele diz que ficou em paz, porque a morte fez com que ele não sofresse mais. Ele não ia mais sofrer anos de miséria à frente para cair no mesmo buraco. Então, é como se esse pessimismo que eu falei para vocês existia, porque o que se esperava da realidade naquela época era essa. Mas só que ele diz que, por mais que se diga que ele ficou em paz para não ter sofrido depois, a mãe sofria, né? Que é a própria Cordulina. E aí, vou mostrar para vocês como era a cabeça de Chico Bento quando não conseguia arranjar emprego, não conseguia superar todas as dificuldades. Aí tem um trecho da obra que diz assim: ó, agora, ao Chico Bento, como último recurso, só restava arribar. Tá vendo? Arribar é fugir, né? Então a gente vê essa linguagem regional muito dentro também. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie. Não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha. Lembra que eu falei do sonho que existia também? Que eles sabiam que no norte estava o boom aí da borracha, próspero, e eles achavam que era uma forma deles conseguirem alguma coisa, chegassem até lá. Alta noite, na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede,
Os Olhos Cegos de Lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os 1000 casos de retirantes enriquecidos no norte. Então, vejam, a família de Chico Bento, e o próprio Chico Bento, tinha uma maturidade, tinha um conhecimento um pouco maior do que a família de Fabiano. Inclusive, ele tinha conhecimento de que algumas famílias ficaram ricas no norte. Então, quando ele dizia à mulher os planos de chegar até o Amazonas, por exemplo, né, mas primeiro parar em Fortaleza, ela enxugava as lágrimas, né, fingia que estava aceitando tudo, mas ela sabia que era difícil isso acontecer. Mas ele tinha esse sonho, né, de que se dizia que muitas pessoas conseguiram alguma coisa, tá? E aí, uma parte também muito, muito triste do livro, que fala como era o sofrimento nesses meses de fome. Não eram dias de fome, eram meses de fome. Eu não sei se algum de vocês aqui já passou fome ou já teve uma experiência sobre isso. Passar fome e ainda mais passar por um processo de inanição, sem água, com um sol forte na cabeça, só uma literatura dessa geração para trazer de uma forma tão forte, né, falar sobre, fazer a gente pensar sobre isso. Tá? E ele diz aí, já quase no final do livro, ele diz, tudo isso era vagaroso, e ainda tinham que sofrer vários meses de fome. À medida que a cadeirinha avançava, Dona Inácia informava-se com o vaqueiro sobre o que sucedera pelo logradouro. O homem só aludia a misérias e a mortes. Dos olhos embaciados da velha, as lágrimas desciam apressadas. E ao ver a sua casa, o curral vazio, o chiqueiro da criação devastada em silêncio, a vida morta, apesar do lençol verde que tudo cobria, Dona Inácia amargamente chorou, com a mesma desesperada aflição de quem encontrar o corpo de alguém muito querido, que durante nossa ausência morreu. Um dos filhos de Chico Bento, no meio do caminho, uma família passa, né, de retirantes, né, com tipo aquelas caminhonetes, né, que tem muito no sertão, e o filho dela vai com essa família, eles dão o filho para essa outra família levar, com muita dor, mas como pais, pensando que ele podia ter um futuro melhor com outra família, e o filho vai com outra família. Tem uma história bem pesada aí, vocês estão vendo, né? Mas a linguagem bem direta, uma linguagem bem da forma dessa geração de 30, tá bom? Então, indico a vocês aí a lerem o livro 15, né? Mais profundamente, para vocês se inteirarem. E agora, tem alguma mulher muito forte aí? Tem alguma mulher aí, porreta, que está assistindo essa minha aula? Tem alguma aluna aí que se acha muito forte? Ou tem uma história de alguém muito forte, uma mãe, uma avó, que tem uma história muito forte aí? Tem alguém que tem uma história muito forte de alguma mãe, né, que superou todas as adversidades? Todo mundo tem, né? A gente vai falar agora, gente, de uma personagem chamada Maria Moura. Inclusive, esse livro, né, virou uma série da Globo, né, que eu vou mostrar a vocês. Ó, quem interpretou foi Glória Pires, né? Inclusive, Cléo Pires, que é a filha dela, bem pequenininha, participou dessa série. E foi uma série que teve muito sucesso, mas... qual é o nome dela? Raquel de Queiroz não gostou muito não, viu, da obra, não. Ela achou que a adaptação fugia um pouco do que ela pensava. Inclusive... ela deu uma entrevista e disse que a série não agradou muito ela, não, mas como já tinham pago ela, já tinha gasto dinheiro, ela não podia fazer muita coisa. E ela diz até que ela pediu à Rede Globo para, quando vender as obras, né, porque sabe que essas obras são vendidas para outros países, não colocar o nome dela nos créditos, para você ver como ela ficou desgostosa da obra, né? Inclusive porque colocou personagens aí racistas, né, misóginos, que para ela não estavam. Eles inventaram personagens que não existiam. Mas vamos lá. Vejam, Maria Moura, só para vocês terem uma ideia, só para eu começar a história aqui. Era uma mulher, né, que morava numa fazenda, né? E a mãe dela morava com um homem, né, que não era pai dela, era um padrasto de Maria Moura. E esse padrasto
violentava ela. Então você começa a ler Maria Moura, Memória de Maria Moura, e é muito interessante porque é assim, eu já falei que Vidas Secas é um dos meus top 10, né? Memória de Maria Moura também. Maria Moura, só para você sentir um pouquinho, eu volto ao que eu estava falando, os capítulos do livro Maria Moura não é uma narrativa contada só num tempo cronológico. Cada capítulo, o título do capítulo é o nome de um personagem que está narrando a história. Então, cada capítulo, Maria Moura fala, depois o Beato fala, depois outro fala. Então, cada capítulo é uma parte, cada personagem contando a sua versão da história. Então, isso é completamente inovador, né, na época. Então, você sente que Raquel de Queiroz consegue mudar a linguagem, mudar a perspectiva, dependendo de qual personagem está falando nesse momento. Então, Maria Moura, ela conta isso, né, na sua obra, a própria Maria Moura, de uma forma bem, bem naturalista, tá? Bem forte, como é que esse padrasto dela tocava nela. Isso, exatamente. A gente tem várias Maria Mouras aí, tá? Tenho certeza disso. Desculpa, Laviado. Mãe solteira, trabalhava na casa... Exatamente. E vamos ver aí o exemplo de Maria Moura. Peguem aí, escutem essa história de Maria Moura, contem para as tias de vocês, para as mães, para os pais. Façam pai de vocês lerem também. É interessante saber histórias interessantes. Maria Moura, ela era violentada sexualmente pelo seu padrasto, mas ela era muito pequena. Mas como Maria Moura conta essa história, vem uma memória dela desse momento. Então, o começo do livro ela já conta como era isso, né? Como era essa parte. E ela vai criando um ódio, vai criando uma coisa dentro dela que vai se refletir lá na frente. Certo dia, a mãe de Raquel, de Maria Moura, Maria Moura sai para caçar, né? Para pegar coisas na fazenda. Quando volta, a mãe dela está morta, pendurada, morta dentro de casa. E aí, quando ela vê essa mãe morta, traz na cabeça dela imagens dentro do texto, né, dentro da narrativa dela, em que traz a imagem desse padrasto, porque ela não sabe quem foi. E naquela época não se adiantava denunciar nada, né? A mulher não tinha direito a nada. E ela foi crescendo com aquilo dentro dela. Sabe o que ela fez quando ela cresceu? Ela contratou um bando e mandou matar o padrasto. E aí? Justo, né? Mandou matar o padrasto. E quando mandou matar o padrasto, a casa que era de posse da mãe dela, os primos, todos os primos queriam tomar posse da casa, era uma briga danada. Sabe o que ela fez? Certo dia, marcou para eles irem lá. Antes disso, à tarde, tocou fogo na fazenda, tocou fogo na casa e foi embora. Vê que mulher retada. Meu pano para ela já está posto. Exatamente. Pense numa mulher retada. E aí o que acontece? Ela é uma mulher que não era muito chegada a essas picuinhas, né? E aí tocou fogo e foi embora. Paralelo a essa história, tem a história de um padre, aí conta que ele depois virou beato. Esse padre tinha um caso com uma mulher casada na cidade. E aí esse padre, porque você sabe que no sertão, né, no semiárido, nesses lugares mais distantes da capital, existe ainda mais antigamente, uma ligação muito forte com a igreja, né, com a forma de se viver. As mulheres se entregavam à igreja, as mulheres tinham toda essa questão. Então, paralela à história de Maria Moura, tem outras histórias, tá? Mas só que todas elas se entrelaçavam. Então, depois que a gente vê esse relato de Maria Moura, da morte da mãe dela, aí vem um capítulo lá falando, aí o Padre Romão fala, aí conta a história, e nesse meio termo, segura essa história do padre, que tem essa mulher. Sabe o que Maria Moura faz? Depois que ela foge de lá, ela começa a juntar jagunços e começa a criar um bando.
Não tem Lampião? Só que aí não é Lampião, é Maria Moura. Então, é uma mulher, tá aí pelas imagens dela, vira a líder. Ela vira a líder de um bando, tá? E dentro do líder do bando, ela tinha que se mostrar uma mulher muito forte. Ela prendia o cabelo, nem sempre ela estava... Normalmente ela não estava com o cabelo solto. Ela era muito rude, muito enérgica, porque ela dominava vários homens. Então, o que acontece? Como ela dominava vários homens, ela tinha que ser muito forte. E, para ser muito forte, ela tinha que tratar os homens de igual para igual. Então, eles faziam furtos, eles invadiam. Então, eles tinham uma coisa bem parecida com o que a gente conhece desses bandos de Lampião. Tinha outra história também, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, da prima dela, né, que ela era uma mulher que não tinha essa visão que ela tinha de mundo mais liberto, mas é uma mulher que tinha muitos sonhos, e um dia ela foi para um espetáculo de circo, como vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo embaixo, e se apaixonou pelo Homem das Facas. Não tem aquele homem que... Valentim, que é o Homem das Facas. Então, ela se apaixona por ele e, ó, vai embora com ele. Exatamente, a Rainha das Montanhas, exatamente. Muito bom. E ela vai embora com esse cara e vive uma grande história de amor. Voltando. Então, o que acontece? Vai mostrando, não vou falar muito, porque senão eu vou falar o livro todo. Esse padre, numa briga lá, que acontece perto de um bar, o marido dessa mulher dele, que é a mulher que ele ficava, foi matar ele. E no livro mostra que meio que sem querer ele pega um banquinho e sem querer bate na cabeça desse homem e esse homem morre. Então, vê só que bagaceira, né? O padre tinha uma mulher, oficialmente matou o cara, o que é que sobrou para ele? Fugir. E ele fugia para onde? Esses homens que eram fugitivos, esses homens que tinham dívida com as pessoas, iam para onde? Para o bando de Maria Moura. E aí ele virou ele virou o grande um deles, né? Estão perguntando aqui quem é minha escritora favorita. De romance, minha escritora favorita brasileira, né? Raquel de Queiroz. E de contos, Clarice Lispector, que para mim é a maior escritora da história do mundo, né? Clarice Lispector. Então, vê que mulher forte da porra, conseguiu um bando, menino, quando chegou uma época que o bando dela era tão grande que ninguém chegava perto dela. E ela dominava dominava todo mundo. Aí vê o que é que Raquel de Queiroz, perguntaram a ela, essa Maria Moura veio de onde? Onde é que você criou essa Maria Moura? Ela fala aqui, ó. Isso é Raquel de Queiroz falando de onde veio a imagem de Maria Moura. Ela diz assim, eu estava fazendo um trabalho com minha irmã Maria Luísa sobre a seca do Nordeste. Fomos procurar livros antigos e descobrimos que a primeira grande seca registrada oficialmente aconteceu em Pernambuco em 1602. 1602, viu? Nessa seca, uma mulher chamada Maria de Oliveira tornou-se conhecida porque, juntamente com os filhos e uns cabras, uns cabras, né, como a gente fala aqui no Nordeste, saiu assaltando fazendas. Pois eu fiquei com essa mulher na cabeça. Uma mulher que saía com os filhos e um bando de homens assaltando fazendas era a lampiona da época, pensei. Ao mesmo tempo, eu sempre admirei muito a Rainha Elizabeth I na Inglaterra, que morreu no início do século XVII. Li várias biografias dela, a ponto de me sentir uma espécie de amiga íntima, dessas que conhecem todos os pensamentos e sofrimentos. A certa altura pensei, essas mulheres se parecem de algum modo, e comecei a misturar as duas. Estava pronto o esqueleto do romance. A partir daí, fui desenvolvendo os episódios. Então, ela pegou a força de duas mulheres, essa Maria de Oliveira, a força da Rainha Elizabeth I. Inclusive, ela está em várias séries aí também, né? Nos streamings. E criou Maria Moura. Tá? Então, essa Maria Moura foi publicada em 92 e é escrita em primeira pessoa. E 3 pessoas falam na obra. É bem interessante. Não tem a Bíblia,
cada capítulo da Bíblia, cada livro da Bíblia, não tem o nome do apóstolo em cima, né? O livro dela é assim. Então, o primeiro capítulo aí tem Moura, Maria Moura. Aí Maria Moura conta a história. No outro capítulo tem Marialva. Marialva é essa prima dela que fugiu com o cara das facas. Certo? E o Beato Romano, que eu falei para vocês, é aquele que era padre e depois virou beato, né? Quando foi para ela. Então, cada capítulo é contado por um deles três. Então, a história ela é contada. Por mais que existam histórias individuais, elas cooperam para a história de Maria Moura. É muito bom, gente. Vale a pena ler. Dos top 10 da minha vida, é um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida. E é o que eu digo. Quando Marialva fala, é Marialva contando a história de uma mulher de um saltimbanco, né? De um cara de facas. Quando vem Maria Moura, é uma coisa mais forte, falando sobre a mulher que incendiou a casa dela, virou vaqueira, né? Dona desse jagunço. E quando vem o Beato, é aquela história do padre que pecou com a paroquiana, depois virou beato e fugiu. Matou o cara e fugiu. Então, essas três histórias juntas contam... Ela trabalhou muito bem. Cada capítulo que cada pessoa fala, ela fala como se fossem pessoas diferentes. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns trechos da obra de Maria Moura. E você vê como a bicha era boazinha. Só que vocês acham... Só para dizer uma coisinha a vocês... que quando vocês acham que Raquel de Queiroz, que viveu grandes amores na vida dela, vocês acham que ela ia criar uma personagem, Maria Moura, sem se apaixonar por ninguém? Vocês acham? Vocês acham que ela vai se apaixonar por alguém? Isso vai ser bom para ela, vai ser ruim? E aí, será que esse amor cabe nesse espaço de mulher forte nessa época que dominava outros homens? Vocês acham que vai dar certo isso? Vai rolar um drama aí, né, Vinícius? Sempre tem um drama aí. E aí se preparem, por quê? A obra dessa geração já é realista, né? Já é naturalista, já é crua, já é uma forma dura de contar as coisas, né? É uma forma... Fala muito sobre o instinto. Imagine uma mulher que, ao mesmo tempo, era líder de um bando cheio de homem, como ela fala, cheio de macho, e se apaixonar. Mas vamos chegar, daqui a pouco a gente chega lá. Vê o que ela fala e o que se fala de Maria Moura. Ela diz assim, enfiei uma calça que tinha sido do pai. Quando ela vai se vestir para virar essa Maria Moura que todo mundo conhece... Ela diz assim, eu enfiei uma calça que tinha sido do pai, por isso estou usando calças. Sabe que mulher naquela época não usava calça, né? Aqui não tem mulher nenhuma, só tem o chefe de vocês. Puxei o cabelo que me descia pelas costas, feito numa trança grossa, encostei o lado cego da faca na minha nuca e de mecha em mecha fui cortando o cabelo na altura do pescoço. Agora se acabou a sinhazinha do limoeiro. Vê que bicha... pau. Elas botei uma calça porque aqui tinha. Mulan, né? E olha que a história de Mulan é nova. Isso aí é mais antigo, viu? Meteu a faca, cortou-lhe tudo e aí foi. Aí ela diz, ó. Minha primeira ação... Isso aí é a parte... Ela contando a história, tá? É a parte do capítulo que ela fala. Minha primeira ação tinha de ser a resistência. Gente, vê só. Há 100 anos se falava sobre resistência, né? Vou procurar as terras da Serra dos Padres. E lá pode ser, para mim, outro começo de vida. Mais garantida com os meus cabras. Para ninguém mais querer botar o pé no meu pescoço. Vê o que ela diz. Né? Vê a linguagem, né? Meus cabras, né? Essa linguagem bem típica nordestina. Ela diz, ninguém vai botar o pé no meu pescoço, eu vou ser a dona de tudo. E aí, agora, nesse trecho, ela fala sobre a mãe dela, quando ela viu a mãe dela morta. Ela diz, ó, sonho com aquela cara de enforcada, a face roxa, os olhos estatelados, a ponta da língua saindo da boca. Essa imagem que ela tem da mãe dela fez essa narrativa dela se tornar quem ela era. Tá?
Exatamente. Ela diz, ó, eu sentia e sinto ainda que não nasci para coisa pequena. Quero ser gente, quero falar com os grandes de igual para igual. Quero ter riqueza. A minha casa, o meu gado, as minhas terras largas, a minha cabroeira me garantindo. Viver em estrada aberta e não escondida pelos matos em cabana disfarçada como índio ou quilombola. Exatamente. Graças a mulheres como ela, né, e como a resistência em ser mulher, imagine que existe hoje um disparate grande entre ser homem e ser mulher nessa sociedade, imagine nessa época. Né? Eita, agora o pau come agora. Vou falar uma coisinha para vocês. O que acontece? Gente, ela criou uma casa grande, chamada, não tem a casa grande que chama de casa grande nos engenhos. Ela criou uma casa grande e os homens eram todos jagunços dela. Aí o que acontece? Do nada, chega Cirino. Cirino era um galego, né? Inclusive ela fala a palavra galego, né? Que é bem nordestina essa palavra galego, né? E se apaixona por ele. Mas só que esse cara chega do nada, fugitivo. Ela esconde ele dentro da casa dela, sem dizer a ninguém. Escondeu ele dentro de um cubículo, deixou lá num lugar escondido. Aí o galego, ao mesmo tempo, a Raquel de Queiroz faz ela ter duas narrativas. A mulher forte, que não se entregava a isso, ela tratava ele de uma forma bem rude. Mas, ao mesmo tempo, mostra que toda mulher, por mais forte que seja, ela tem o lado feminino, o lado de amar, de querer ser amada por alguém. Só que ela vivia no conflito. Imagina, uma líder de um monte de jagunço, de centenas de jagunços, se vissem ela apaixonada, iam dizer a mesma coisa que disseram de Raquel de Queiroz. Foi o que disseram de Raquel de Queiroz quando ela escreveu. Isso é coisa de homem. Então ela ia perder essa força que ela tinha. E o que acontece? Numa dessas saídas dele, você sabe que todo mundo procura por esses bandos, né? E aí todo mundo procurando Maria Moura, o que é que Galego faz, o que é que Cirino faz? Entrega Maria Moura. Aí, meu amor, tudo vai naquela narrativa agora da dor. Quando Maria Moura tem a primeira relação de amor com o Galego, gente, a narrativa ela é tão crua, ela é tão naturalista, que parece dois animais se mordendo, se batendo, ela é como se aquilo ferisse a feminilidade dela, a força que ela tem. Vê o que ela diz. Ó. O mal era aquela grande fraqueza que eu sentia. Eu gostava de comigo chamar aquilo de amor. Eu gostava de comigo chamar aquilo de amor. Mas não era amor, era pior. Não era cio. E eu me imaginando tão forte, tão braba. Era afronta. E para acabar comigo, aquela coisinha ruim. Solapar os alicerces do meu castelo. Por amor dos 30 dinheiro de Judas. 30 dinheiro de Judas é o dinheiro que Judas recebeu para trair Jesus, né? Ela faz essa comparação. E eu adorar um desgraçado desse, abrir para ele o meu quarto, a minha cama, o meu corpo. Foi humilhação demais. Se ainda soubesse rezar, rezava. Tão desesperada me sentia. Como é que vou acabar com o Cirino sem acabar comigo? Vê só. Como é que eu vou acabar? Porque Maria Moura, ela não matava ninguém, tá? Ela mandava matar. E ela queria... ele foi um traidor. E ela dizia, como é que eu vou acabar com o Cirino sem acabar comigo? Como posso arrancar o coração para fora? Ninguém pode fazer isso e continuar vivo. E se me matasse com ele? Vê, ela chegou a pensar em se matar com ele. Não, eu quero morrer na minha grandeza. Lamenta-se Maria, que resgatando Cirino da cadeia diz: quem segura os presos ricos na cadeia, Cirino era rico, é o medo de serem mortos pelos inimigos. Mal põe um pé fora. Ela ainda foi lá salvar o cara. Vê só.
Te aquieta, Maria Moura. Você não é mulher de chorar, nem mesmo escondida. Cadê o cabecel desses homens todos que comanda de garrucha na mão e punhal no cinto? Isso aí ela dizendo para ela mesma, viu? Mas aí ela deixou ele ir embora, né? E continuou. Tá? E aí vai acontecendo várias coisas dentro da obra, tá? Lembrando que é importante a gente saber a linguagem disso aí, bem regional, ela vai fazendo tudo isso. E Maria era muito forte, né? Renegava tudo, dizia que as coisas eram fortes. E no final da obra, na obra original, né? Eles saem para uma investida e ela vai na frente, né? Um pedaço de pano assim, e sai no horizonte, mas Raquel de Queiroz, ela não diz se ela morreu ou não. Aí a última linha é assim do livro. Sair na frente num trote largo, trote de cavalo, né? Eles andavam num cavalo. Só mais adiante, segurei as rédeas, diminui o passo do cavalo para os homens poderem me acompanhar. Aí, na série, aparece ela levando um tiro. Aí, foge um pouco da obra, né? Então, aí tem um grande exemplo de mulher, uma narrativa completamente diferente por capítulos tomados aí por cada personagem, e a Maria Moura fica em aberto, mas ela provavelmente, depois disso, ela morreu na última investida dela contra a polícia, né? Contra a segurança daquela época. Mulher muito forte, que foi Maria Moura. E aí, para a gente falar... sair de... Exatamente, Gabriel. Por isso que eu indico realmente ler os livros. Para depois você ver o filme, Gabriel, e ver as diferenças, né? Porque a obra original é o livro, né? Então, quem sabe realmente a história é quem escreveu o livro. Jorge Amado. Gente, quem aqui já não ouviu falar de Jorge Amado? Falar de Jorge Amado é falar da Bahia. Tá? Talvez vocês nem tanto, né, que vocês são muito novos ainda, mas se você perguntar aos pais de vocês, se tiver algum pai assistindo essa live, várias novelas como Tieta, Gabriela, várias minisséries, Dona Flor e seus dois maridos, né, Quincas Berro d'Água, as obras de Jorge Amado foram muito importantes para mostrar à sociedade um lado que nunca se falou muito, que é a vida nas periferias, né? A vida no interior da Bahia, por exemplo. Só que a gente tem Jorge Amado aí de dois lados, tá? Um Jorge Amado no começo mais político, mais crítico de problemas sociais, e outro mais ligado a uma literatura mais livre, mais aberta aos costumes da época. Você lê Jorge Amado, assistia... Acho que vocês chegaram a pegar uma versão de Gabriela, não chegaram? Que foi com... Como é o nome dela, meu Deus? Como é o nome daquela atriz? Esqueci agora o nome dela. Como é o nome dela, gente? Que fez Gabriela? Juliana Paz. Juliana Paz, né? Que foi feita agora há pouco. Só que Jorge Amado tinha outra musa, né? Sônia Braga, que fez todos os filmes, todos os livros. Agora quem está fazendo é Juliana Paz. Inclusive, se você for no YouTube, eu vou mandar para vocês o link. Tem essas novelas, tem esses filmes. Quincas Berro d'Água, Tenda dos Milagres. As obras todas de Jorge Amado foram muito conhecidas. E ele foi importante porque ele mostrou... Gente, presta atenção, o cara, se você olhar, ele era branco, né? Numa sociedade de cultura negra, sabe o preconceito que existe com a cultura negra, ele já existia naquela época, né? Era um cara branco que vivia na cultura negra, era um cara adepto às religiões de matriz africana. Ele nasceu em Itabuna, na Bahia, né? Viveu em Ilhéus, inclusive várias histórias se passam em Ilhéus. A história de Tieta, né? Várias histórias acontecem em Ilhéus. Depois ele vai para Salvador e ele escreveu para o Jornal da Bahia, né? E ele teve o primeiro romance dele com 19 anos, chamado O País do Carnaval. Nesse livro, O País do Carnaval, eu vou contar só um tiquinho. O título ele já é debochado, né? O Brasil é conhecido como esse País do Carnaval. São vários filósofos, vários teóricos que vêm de um navio da França e começam a filosofar sobre a vida,
chegando a Salvador, encontra-se no meio do carnaval. E aí uma mulher desse personagem principal trai ele com um negro, né, que mora na Bahia. E aí essa história acontece mostrando uma análise social da Bahia e do carnaval, né, como o brasileiro consegue viver em meio ao caos, mas no meio do carnaval ele esquece de que tudo que acontece. Ele era um cara ligado a ideias comunistas, né, essa visão mais social da sociedade. Teve uma filha, né, teve ideias socialistas e as obras dele foram queimadas, ele foi preso, ele foi exilado, ele viveu na Argentina, no Uruguai, na França, na República Tcheca, exilado, porque achavam-se que as obras dele eram contra a moral, né? Vocês sabem que Jorge Amado tem uma sensualidade, um erotismo muito grande nas obras. Quem já viu aí Gabriela, né, Dona Flor, e a mulher com essa sexualidade, né? Jorge Amado abriu espaço para as mulheres de Jorge Amado são mulheres fortes, são mulheres donas da sua sexualidade, são mulheres que fogem ao padrão da época, né? E outra coisa, Jorge Amado era um cara muito ligado à religiosidade, só que ligado a uma religiosidade que era muito, que ainda até hoje tem um preconceito muito grande, que são as religiões de matriz africana, tá? O candomblé, a Umbanda, né? E isso sempre foi visto pela sociedade de forma negativa. Só que Jorge Amado, ele foi deputado federal pelo PCB, né, que é o PCdoB, e ele foi responsável por criar uma lei de liberdade religiosa, tá? E essa lei de liberdade religiosa fez com que ele tivesse uma expressão muito grande e deu abertura a essa religiosidade para o Brasil, tá certo? Aí eu vou passar para vocês. Eu esqueci de baixar aqui. Uma entrevistazinha que ele tem, só vocês verem só um tiquinho da entrevista, quando ele fala sobre essa questão do racismo, sobre essa liberdade religiosa que acontecia nessa época, tá certo? Ele foi um cara que lutou muito contra isso, né? Não uma sociedade completamente racista, né? Naquela época, tá certo? Vou abrir para vocês assistirem um pedacinho, tá bom? Uma moda de achar que livro que é lido é livro ruim, não é? Tá, de vez em quando, que é uma maneira de explicar por que é que certos livros não são lidos, né? São muito elogiados e não são lidos. Eles são bons, os que são lidos são ruins. É uma mentira descarada, né? Porque não há livro melhor no mundo do que Dom Quixote de Cervantes. Vendeu... Vende tudo, né? Tudo. Os grandes livros, em geral, sempre vendem muito. Tem livros de pouca venda que são muito bons. Mas a grande maioria dos livros bons são livros de grande venda. O que o senhor acha de essa tentativa de se dirigir a produção artística por exatamente, eu acho péssimo. Eu acho um absurdo. Seja no mundo capitalista, seja no mundo socialista. E nos dois mundos tenta se dirigir a produção dos escritores e dos artistas. No mundo capitalista, com o objetivo comercial, de fazer um livro que tenha tanto de sexo, mulher, tal e coisa, um pouco de homossexualismo, está em moda, isso e aquilo, né? Uma química muito séria. Tem um homem chamado editor, não sei como se diz em inglês, que senta com o escritor nos Estados Unidos, que busca dirigi-lo para fazer aquele livro fabricado. Isso aí é a literatura comercial, que eu acho que não é literatura. E nos países socialistas? E nos países socialistas tem o chamado redator, que vai discutir se aquilo está dentro da linha política ou não. É outra monstruosidade. São duas monstruosidades, se parecem muito, uma com a outra. Apenas o objetivo de uma é apenas ganhar dinheiro, o objetivo da outra é manter... mas, quer dizer, as duas limitam.
As duas significam opressão sobre o escritor. Algumas significam uma miséria, compreende? Porque o escritor deve ser livre para escrever aquilo que ele queira e bem entenda. É isso. Jorge Amado, eu gostaria que você me dissesse realmente se você acha que o José Sarney é um bom escritor. Eu acho que o José Sarney é um excelente escritor. Lhe recomendo, se você não leu, leia imediatamente um livro de contos chamado O Norte das Águas, assinado por José Sarney, e é um excelente livro. É uma pena que a política tivesse em grande parte roubado esse escritor à literatura. Jorge Amado, eu sempre tive você, sempre tive como conceito de você um escritor honrado e decente, honesto. No entanto, ultimamente, alguns grupos que eu considero minoritários e radicais em prol dos direitos do negro, que constitui talvez a grande percentagem da população brasileira, vem afirmando que você apenas se utiliza das Gabrielas e dos outros personagens de cor das suas novelas para que eles sirvam ao erotismo do homem mais ou menos branco do Brasil. E eu queria saber se você está de acordo ou se você, como eu, acha que isso daí é uma visão extremada, uma visão política e uma visão singularmente errônea do papel que os seus personagens de cor desempenham nos seus romances. Eu vou lhe dizer o seguinte, Léo. Eu acho que só há uma forma de acabar com o racismo no mundo. É a mistura de raças, não há uma outra. É a mistura de raças. É que brancos, negros, índios, amarelos se misturem e daí resultem povos mestiços. Não há outra solução. Todas as demais posições assumidas levam ao racismo. Todas as demais. A única maneira de acabar com o racismo é a mistura de raça, não há uma segunda. Quanto aos meus personagens, eu creio que pode-se dizer da minha literatura tudo que se deseje e se queira dizer. Menos que é racista. Menos que ela é racista. A racista é exatamente uma expressão de racismo, essa posição. Porque eu creio que poucos, muito raros escritores brasileiros lutaram de uma forma tão, digamos, veemente e tão constante contra o racismo como eu próprio. Minha obra, eu acho que o fundamento dela é a luta contra os preconceitos e, sobretudo, contra o preconceito racista, que é o mais monstruoso de todos. Seja ele exercido pelo branco, seja ele exercido pelo negro, seja ele exercido pelo amarelo, pelo judeu, o racismo, venha de onde venha, é uma miséria. E sempre que se toma uma posição de discriminação você está tomando uma posição racista. Eu sou muito a favor, por exemplo, de todos esses grupos negros de música, de reivindicação, disso, daquilo que se formam no Brasil todo. Porque eu acho que tudo que concorra para se mostrar a importância da cultura negra dentro da cultura brasileira é muito bom. Mas quando daí decorre para o racismo, para uma coisa de confrontação, é sempre racismo. Outro dia, desse particular, tive uma experiência muito curiosa. Esteve comigo um ministro do estado de Moçambique, estado negro da África, ele próprio negro, que estava de visita ao Brasil, e ele teve um encontro em São Paulo com alguns desses grupos, e de repente ele parou e disse: mas vocês são racistas. Por que ele disse isso? Porque é por causa das posições defendidas. Ah, sim. Compreende? Contra os brancos, quer dizer, quando a pessoa se afasta, que é o isolamento, sabe o que é isso, minha filha? É influência norte-americana. Influência de que a grande civilização é americana, com os brancos de um lado e os negros de outro. Racistas os brancos e os negros. Eu estive lá e sei. Agora, é influência americana, porque
O correto é que nós somos brasileiros. Nós não somos nem europeus, nem latinos, nem africanos. Nós somos a mistura do branco, do negro e do índio. Nós somos bons mulatos brasileiros, bons mestiços brasileiros. Essa é a nossa originalidade. Porque em seus romances, as religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, têm uma conotação folclórica e não com o devido respeito deveriam ser dadas? Eu acho que você nunca leu um romance meu. É a única coisa que eu posso pensar. Ninguém nunca tratou com tanto respeito, com tanta estima e com tanto amor as religiões afro-brasileiras na literatura brasileira quanto esse modesto escritor baiano. Você, inclusive, fez 12 obás eu sou um obá de Xangô, na Bahia, compreende? Você deve me pedir a bênção. Eu, você sabe, fui um militante político, partidário durante muitos anos. Naquele tempo eu pensava pela cabeça dos outros, porque eu achava, por exemplo, que esse papel era branco. Mas havia uma reunião de partido e tal, dizendo, não, esse papel não é branco, é amarelo. Eu, com um sentimento de disciplina partidária, saía pelo mundo afora dizendo que esse papel era amarelo, apesar de que eu achava que esse papel era branco. Hoje não. De há muito tempo para agora, e por isso mesmo que eu sou tão patrulhado, né? Eu digo o que eu penso. E não o que os outros pensam. E tem dado certo. Tem dado certo. Eu, Muito pelo menos, certo. estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Achei o teu programa ótimo. Estou muito satisfeito de ter estado aqui. Obrigada. E aí, que cabeça, hein? Que homem. Que um homem branco com a consciência social dessa, né? Uma consciência de etnias, né? Tão grande como o Jorge Amado. Aí, isso se refletiu aonde, gente? Na literatura dele. Então, nunca se deu tanto espaço a livros com personagens que tinham ligações com os santos, com a Ubanda, com as favelas, com os terreiros, com espaços que eram proibidos de existirem na literatura. Então, ele lutou isso enquanto pessoa, enquanto deputado, que ele criou a lei de liberdade religiosa, e trouxe para dentro das obras buscando uma normatização, uma normalização disso, né? Trazendo algo que era tido como demonioso, como algo negativo, ele trouxe isso para dentro de uma cultura. Quem já foi a Salvador aqui, Salvador respira essa religião, respira essas religiões de matriz africana na música, na cultura e nas pessoas, de grande parte negras, descendentes de negros, de cultura negra, de comida negra, de música negra, de cabelos negros, de cultura negra, que temos que levantar juntos, sendo negros ou não, que é a nossa cultura, né, a base da cultura da gente. Tá? Eu fico bem emocionado com o Jorge Amado, porque a obra dele não foi exatamente a capoeira, a música, a dança, tudo que é negro sempre foi muito negado, sempre tudo que é negro foi tido como algo sujo, como algo proibido, e Jorge Amado trouxe isso de uma forma muito positiva. Então, a gente tem só 20 minutos de aula, eu vou ser um pouquinho mais rápido. Eu indico você assistir esse filme chamado Capitães da Areia, tá? Vou falar dele já já. Então, presta atenção. Você viu aí que ele falou na entrevista dele que ele era um cara ligado a movimentos sociais, era um cara ligado ao comunismo, então ele tem uma visão social muito grande. Então, ele traz nessa primeira fase dele livros como Paz do Carnaval, né, que ele tinha 19 anos, Cacau, Suor, Jubiabá, que fala sobre um terreiro, né, sobre um santo, Mar Morto, que fala sobre a vida dentro de uma comunidade de pescadores, Suor, que fala sobre como era a vida de trabalhadores pobres dentro de um cortiço em Salvador, Cacau, que fala sobre como eram as condições de trabalho nas fazendas do interior da Bahia, e Capitão de Areia, que fala sobre meninos de rua. Estão vendo aí essa imagem aqui, esses meninos de rua? Qual é a cor predominante deles? São negros, são crianças mais ou menos retintas, né, como se fala, mas todas vindo de culturas negras, de famílias negras abandonadas. Meninas que seus pais foram mortos pela polícia ou que não chegaram à idade adulta por motivos de saúde e que não acessam essas questões. Então, é um cara que escreveu, mostrou a cara de Salvador, a cara da Bahia, mas mostrou também a questão social, escancarou. Aí vocês acham que o livro desse cara foi aceito?
Vocês acham, gente, que o livro desse cara foi aceito pelo governo, pela galera que... Não, porque não é se ele era comunista, não importa. Importa que o que ele falava sobre a sociedade. Ele denunciava, porque essas crianças estavam na rua por descrédito do governo, né? Faz parte do governo que não trouxe o que eles deveriam ter. Inclusive, ele diz assim, ó, disseram certos críticos que não passo de um limitado romancista de putas e vagabundos. Creio que é verdade e orgulho-me de ser porta-voz dos mais despossuídos de todos os despossuídos. Disseram também que tem uma razão da mestiçagem e dizem-no com raiva racista. E um cara quase 100 anos, né? Pouco mais velho, né? 60, 70 anos, já dizia isso. Honro-me infinitamente de ser um romancista da nação mulata do Brasil. Creio que querendo ofender-me, esses críticos me exaltam e me definiram. Vê que cara com a cabeça, né? E olha que não era um cara negro, não. E não era um cara negro, não, viu? Eu não preciso ser negro para defender a vida e a causa negra, né? Eu não preciso ser mulher para defender a causa feminista, a causa das mulheres. Então, cara aí que não tem nem o que falar. Aí, nessa primeira fase, vou falar rapidinho, porque só faltam 15 minutos, tem um debate massa que estão fazendo aqui no chat, realmente, né? Essas pessoas que criticam tanto essas religiões, isso vem de uma cultura europeia, embranquiçada, de que a cultura certa é a cultura católica, né? A questão protestante, e essa perseguição vem de que os negros que viviam como escravos, tudo o que eles tinham era errado. Então, a música deles, a religião, a estrutura social, a forma de se portar, o tamanho da boca, né, que chama de beiço, né, o cabelo sujo, o cabelo feio, o cabelo ruim. Vejam como é difícil ser negro no Brasil, né? Imagine nessa época. Então, o cara que espelhou nas obras dele todas essas questões. Então, nessa primeira fase, ele é um cara mais crítico dessa questão social, tá? Então, ele escreveu essas obras, ele queria trazer um romance proletário. O que é isso? Em que, normalmente, se colocava o trabalhador como personagem principal, né, protagonista. Cacau, por exemplo, fala das pessoas, dos homens que trabalhavam na lavoura do café. Tá? Em Capitães da Areia, Pedro Bala, ele virou um líder sindical, ele virou um cara que trabalhava a favor do povo. Guma, em Mar Morto, também era esse líder. Balduíno, em Jubiabá, era o líder do terreiro, era o líder dessas questões sociais, né, daquela época. Sempre tinha esse cenário comum, né, em relação aos trabalhadores que sofriam com a pressão social, né, aí na letra B. A letra tem aí umas 4 características, tem um sentido político muito grande, tá? Mas também nessa mensagem direta e panfletária dele, é como se ele estivesse divulgando essas ideias mais sociais. Tem esquematismo psicológico muito grande, porque tem vilões e heróis, né? Então, de um lado, tem os marginais, trabalhadores e vagabundos, né? Quando ele fala de vagabundos, é quem morava na rua, né? Você vê a obra de Jorge Amado, existem muitas pessoas de rua, desempregados, pessoas alcoólatras, pessoas na rua, malandros. E do outro lado existia essa burguesia urbana em Salvador e a burguesia rural no interior da Bahia, por exemplo, né? E um tom quase naturalista, trazendo uma realidade social muito grande. Jorge Amado fala, tinha palavrão, tinha um erotismo muito grande, uma sexualidade muito grande, se falava da forma que as pessoas falavam na época, e isso trouxe na época para as pessoas mais tradicionais um choque muito grande, porque ele trazia, ao mesmo tempo que ele trazia um lirismo, né, um sentimento grande sobre a comunidade, ele também tinha imagens ferozes, né, de efeitos coloquiais também, tá? Então, eu vou falar rapidinho, porque senão ela vai terminar, para terminar rapidinho. Cacau, como eu falei para vocês, ele conta a história de como era a questão trabalhista e como esses homens viviam nessas lavouras de cacau. Não sei se vocês sabem, mas até hoje, né, no sul da Bahia, é o maior produtor de cacau. Então, ele mostra que esses trabalhadores que viviam nessas lavouras, que eram, na maioria, negros, eram homens que sofriam, não tinham direito a nada. Eles pagavam pela comida que tinham, então o dinheiro que eles ganhavam ficava lá mesmo, ninguém reclamava de nada, então eles viviam num mundo de miséria muito grande. Então, ele denuncia muito isso na obra Cacau, através desse romance.
tá? E, inclusive, ele diz assim, ó, tentei contar nesse livro, com o mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores de cacau do sul da Bahia. Então, eles tratavam, os donos dessas lavouras, tratavam os homens dessa lavoura como coisas, tá? Inclusive, o personagem, né, que fala muito, que perguntou se o almoço era feito para os ricos, né? E eles diziam que eles eram merda de vida, tá bom? Então, eu não vou falar muito, mas aí vocês podem depois ler esses trechos, falam sobre essa questão do cacau, tá? Suor, o próprio nome está dizendo. Alguém aqui já viu aquele filme, aquela série chamada Opaió? Já viram essa Opaió? Que é no cortiço, né? Que eles moram no cortiço e tal. Então, essa obra parece muito. Só que, ao contrário de Suor, se vocês verem, é o mesmo espaço. Um cortiço, né? Que são casarões antigos em que pessoas pobres vivem em péssimas condições. Então, mais uma vez, aí eu já denuncia essa questão social, né? Dos trabalhadores que tinham que viver nesses cortiços. Estão vendo aqui essas imagens, né? E o próprio nome Suor remete a isso, a trabalho, a suor de trabalho, de sujeira mesmo, das condições que aquelas pessoas existiam. E o que acontece? Eu vou ler um trecho para vocês, só para vocês entenderem como era o cortiço. Ok? Exatamente. Mas aí, sociedade, vê só. É no Pelourinho, quem aqui já deve conhecer o Pelourinho, ali em Salvador, no centro de Salvador, e não tinha condições nenhuma de vida nesse lugar, saneamento nenhum. Então, Jorge Amado denuncia que as pessoas, como não tinham acesso à moradia, viviam nesse cortiço em condições de lixo, de animais mesmo. Inclusive, esse trecho ele diz assim, ó, dê uma olhada aí, ó. Os ratos passaram sem nenhum sinal de medo entre os homens que estavam parados ao pé da escada escura. Era escura assim de dia e de noite e subia pelo prédio como um cipó que crescesse no interior do tronco de uma árvore. Havia um cheiro de quarto de defunto, um cheiro de roupa suja, que os homens não sentiam. Também não ligavam os ratos que subiam e desciam, apostando carreira, desaparecendo na escuridão. Vermelho e pequenino, um dos homens limpava com a manga da camisa o suor do rosto, que o outro, preto e agigantado, deixava que brilhasse na testa de carvão. O terceiro, cujos dentes salientes davam-lhe um aspecto de cão selvagem, trazia a camisa pregada do corpo e mastigava um cigarro apagado. Então, era um lugar sujo, sem condições. Tinha personagens engraçados também. Tinha uma mulher que todo dia ela comprava acarajé e dava para o rato de estimação dela. Então, tem uma denúncia social muito grande aí. Vocês depois podem dar uma olhada nesse livro. Esse livro estão todos à disposição para você ler. E esse livro mostra, não tem um personagem principal em si, mas mostra a história em carne e osso do que existia no Pelourinho, nessa questão da questão social. Capitães de Areia é um filme, tá? Inclusive é um filme novo, tá? Foi feito na década de 2000. Tá aí disponível, tem aí, assiste, é bem legal o Capitães de Areia, tá aí no YouTube, eu vou mandar o link para vocês, mas vocês podem pesquisar lá. Fala da história de meninos, né? Que moravam num trapiche abandonado na praia, e eles estavam lá por vários motivos, né? A maioria todos eles eram órfãos, negros ou mestiços vindo dos negros, e eles se juntavam e criaram meio que um bando de crianças para sobreviver. Tinha um padre que ajudava eles, né, a sobreviver, mas eles eram perseguidos pela polícia o tempo inteiro, e eles acabaram, todos eles, criando artifícios para o roubo, né? Tinha um que se chamava Sem Pernas, que ele puxava de uma perna, e ele fazia com que as pessoas sentissem pena dele, depois ele roubava essas pessoas. Mostra a sexualidade de adolescentes, né? Então, mostra como era essa sexualidade entre os meninos. Cada um tinha um apelido, então é bem normal, né, de pessoas como eles. Tinham apelidos, tinha o professor, tinha o Pedro Bala, que era o líder, que é esse aqui que está do lado direito. Tinha o Pirulito, que tinha um cabeção, né? Cada um tem uma relação. Então, isso, se vocês olharem aqui, isso acontece ali em Salvador, no Pelourinho, e acontece ali perto do Mercado Modelo, né, perto ali do elevador Lacerda. Então, conta essas peripécias desses meninos. Então, mais uma vez, ele denuncia os maltratos e as relações que existiam com os meninos que moravam em ruas. Então, ele dizia assim, esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas.
indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo da educação, por mais pouco servido de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos de uma vida criminosa, vestido de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram de verdade os donos da cidade, os que a conheciam totalmente e que totalmente amavam os seus poetas. Então, além de falar sobre essas questões, dentro desse bando, existia também, entrou uma menina chamada Dora, e essa menina ela virou meio que um lado sexual, mas como uma mãe para eles, e ela se relacionou com Pedro Bala, mas ficou doente e morreu. Tá? A gente podia passar horas aqui falando sobre o livro de Jorge Amado, tá, gente? Eu adoro todos, já li todos. E no final, todos esses meninos, alguns morreram, e alguns, cada um seguiu um caminho diferente. Um seguiu, tinha um lá que era o Boa Vida, né? Que era o gato, ele virou, como é que chama? Cafetão, né? Com as prostitutas. Pedro Bala virou líder sindical, né? O cara que trabalhava com a questão trabalhista, então veja a imagem socialista na onda. Volta Seca entrou para o crime, professor teve acesso a estudo, então ele mostra que cada um daqueles meninos teve um futuro diferente, tá? E para terminar, desculpa aí a pressa, gente, eu sei que tem muita coisa falar de Jorge Amado, mas depois a gente pode voltar a falar. Então, o Jorge Amado, na primeira fase da vida dele, era mais político, tem essas questões mais sociais para debater. No segundo, é um cara mais irônico, um cara que cria personagens icônicos para a sociedade, como Gabriela, Dona Flor, as mulheres com liberdade sexual, fala sobre as questões da religião ubandista, da religião do candomblé, né? As histórias que falam de Iemanjá, de outros personagens dessa obra dele, tá? Jorge Amado, nessa época, ele não tinha aquela ironia das narrativas anteriores, ele é um pouco mais... vai falar mais das massas, mas de uma forma mais humana, né, da liberdade humana das mulheres, principalmente, dos marginais. Traz os elementos do folclore popular, tá? Vocês vão ver aí o mundo negro muito dentro disso, tá? Os bêbados que viviam lá no Pelourinho, né? As prostitutas, os cabarés, né? Vocês vão ver também Jubiabá, que era um terreiro, né, de candomblé que existia em Salvador, falava sobre as favelas. Então, é um cara foda, desculpem a palavra, tá certo? E aí ele vai criar personagens antagônicas, né, como Gabriela, né? Aí vocês conhecem a história de Gabriela, que ela era, não sei se vocês sabem, mas ela era uma retirante que foi encontrada aí por Nassib, né? E aí Nassib estava sem cozinheiro e acabou achando ela e perguntou se ela queria cozinhar para ele e acabou se apaixonando por ele. Era uma mulher que era contra todos os padrões da sociedade. Nós temos aqui as duas versões, né? A primeira de Sônia Braga, que era a protagonista, e agora a protagonista é Juliana Paz. Nessa última versão participou até Ivete Sangalo, cantora, né? Fabiana Carla, tudo. E aí mostra uma mulher diferente dos padrões daquela época, né? Muita gente que fala de Gabriela diz que ela era puta, que ela era prostituta. Não, ela só era uma mulher diferente das outras, né? Uma mulher que não tinha nem identidade, não tinha registro de nascimento, e ela não se pregava àqueles padrões. Então, o Jorge Amado fazia uma crítica de valores da sociedade daquela época, que a mulher tinha que se vestir com aquele vestidinho, botar um sapato, não podia sair de casa, não podia fazer nada. E Gabriela tinha uma cabeça diferente, inocente, né? Ela tinha uma sexualidade muito grande, e essa Gabriela traz a quebra de paradigmas do que era ser mulher naquela época, tá? Existe também a história dos coronéis, né? Que existiam outras histórias por aí, tá? Tieta também, tá, gente? É para mim, uma das melhores, os melhores livros, as melhores novelas que a Globo fez. Tieta, ela era uma pastora de ovelhas, tá? No interior da Bahia. E ela era muito fogosa. Sempre em Jorge Amado, as mulheres são muito fogosas. E a gente terminava, gente, 5 minutos a gente termina. Era uma mulher muito nova. E a irmã dela, Pocina, que é essa aqui que tá de preto, ela tinha muita inveja dessa irmã dela, porque a irmã dela era muito bonita e todos os homens queriam ela. E ela, um dia lá ela era pastora de ovelha, cuidava das ovelhas do pai. Ela transou com um cara lá, jovem, ainda novinha, e viram, e ela denunciou a irmã dela e o pai dela e botou ela para fora de casa. Nesse para fora de casa, Tieta veio para São Paulo, casou com um cara super rico, virou cafetina, virou uma mulher super rica,
e aí quebrou com todos os padrões da sociedade que não aceitavam ela e acabou bancando toda a família, mudando a concepção da sociedade, lidava muito bem com os coronéis daquela época. Era uma mulher que, um livro da década de 30 do século passado, já falava sobre a aceitação do diferente, né, sobre a aceitação dos tipos de mulheres que existiam na sociedade, aquele padrão de mulher da igreja, aquele padrão da mulher que existia naquela sociedade, inclusive sobre a homossexualidade, né, um dos personagens que ela ficou com o sobrinho dela, que era filho da irmã dela, cheio de preconceito com as coisas. Ele diz para ele: como é que você tem preconceito com as coisas se você está com a sua tia, né? Então, a mulher à frente de todo o seu tempo. Jorge Amado trouxe uma crítica de costume daquela época através de personagens que não se esquecem até hoje, tá? E a linguagem é bem forte, né? Inclusive, a hora que Tieta perde a virgindade, ele diz que o mascote arrombou igual uma cabrita. Então, o Jorge Amado tem essa linguagem muito coloquial, muito próxima da realidade da gente. E se numa primeira geração, na primeira fase dele, foi uma crítica mais política a todos os problemas sociais que existiam, a gente vê aqui um Jorge Amado mais tranquilo, mas falando sobre a própria sociedade e a quebra de costumes, e as mulheres com muita força aí, tá? Então é isso, gente. Me desculpe a pressa aí para a gente terminar. É porque eu só sei fazer análise para vocês assim de forma bem interessante, tá? Então, pode usar Jorge Amado, podem usar Raquel de Queiroz como argumento na redação de vocês, tá? Jorge Amado como esse militante aí social, Raquel de Queiroz também, porque literatura é vida, é história. A gente lê esses livros, a gente aprende história, aprende como era a questão do povo, tá certo? Então, me desculpem aí se a gente ainda ficou com coisas para falar. A aula de literatura é isso, literatura é vida, as obras literárias são vida, e é isso, por isso que eu estou aqui para ensinar vocês e a gente debater sobre a sociedade. Não deu tempo para a gente debater muita coisa, mas obrigado pela participação, obrigado. E a arte, a literatura serve para conscientizar a gente, fazer a gente nós sermos pessoas melhores, analisar o passado, ver coisas que aconteceram, melhorar e não voltar ao pesadelo do passado. Tá bom, gente? Obrigado aí. Luma, obrigado pelo elogio. Jéssica, Alain, obrigado pelo elogio, obrigado. Mas é isso aí. Literatura e abrir a cabeça, a arte é que faz a cabeça da gente, que muda a sociedade. Um abraço para vocês. Não esqueça da atividade que está aí, tá? A atividade é para vocês criarem um videozinho. Eu vou mostrar, depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês. Um abraço. E amanhã a gente está de volta presencialmente e à tarde vai ter aula de concordância verbal. Um abraço, gente.